Olá, comunidade montenegrina, sejam todas e todos muito bem-vindos no programa Saúde Mental em Foco. O meu nome é Guilherme Bucalmânica, eu sou psicólogo e convidei hoje a Victoria Luca, que também é psicóloga. Ela trabalha no CRAS de Montenegro, trabalha também em consultório particular e num residencial inclusivo aqui na cidade. E a Victoria ela é recém-formada, né? E já está nesses 3 locais atuando. Então, Victoria, como é ser recém-formada e já estar inserida no mercado de trabalho? Olá, é um desafio, né? No início eu não imaginei quando eu me formei que eu ia começar tão rápido, né? Mas eu tive o privilégio, né, de ter algumas oportunidades, então acho que isso foi bem legal e bem motivador para uma recém-formada. Mas às vezes é bem desafiador também, né? Dar conta de tanta coisa, além da minha vida pessoal também, né? Mas por enquanto tá dando certo, estou gostando bastante. Muito bem. E são trabalhos muito diferentes, né? Até para quem não conhece muito a psicologia, ela é uma área muito rica, ela é muito vasta e com muitas oportunidades de trabalho. O psicólogo pode trabalhar com psicologia escolar em escolas, com psicologia organizacional em empresas, pode trabalhar com psicologia do trânsito em CFC, pode trabalhar com psicoterapia na psicologia clínica, que é a área onde os psicólogos são mais conhecidos por atuarem, né? Porque as pessoas fazem psicoterapia, né? Os psicólogos são muito conhecidos por realizarem terapia com as pessoas, porém a área da psicologia é muito mais ampla. Tem também a psicologia forense, onde nós podemos fazer perícias judiciais, a gente pode auxiliar os juízes, defensores públicos, principalmente os sujeitos que estão envolvidos em algum processo. E sobre o CRAS, Victoria. Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Né? Que tipo de trabalho vocês fazem lá? Bastante. Tem muito trabalho. Eu divido o espaço com outros profissionais, né? É uma equipe multiprofissional que a gente chama. Então, tem assistentes sociais, que na verdade esse é também um lugar já do social. Então, é algo novo também para os psicólogos, não é algo que a gente está acostumado. Eu costumo dizer que não é o nosso terreninho, é mais o terreninho do social. Mas também é um lugar que está bem aberto para receber os psicólogos, né? E que também é importante ter a gente lá. Mas eu divido então com esses colegas, né? Temos aqui no CRAS de Montenegro assistentes sociais, educadores sociais, psicólogas, a parte da administração, da coordenação, né? É bem amplo o nosso trabalho no CRAS. A gente atende um público que é mais vulnerável, né? É bem da parte social mesmo. A gente, além de conceder alimentos, né? A gente tem uns programas que são carros-chefes do CRAS, Perfeito. que é o PAIF, que é um programa, um dos programas, né? E o serviço de convivência, né? A gente costuma dizer que não existe um CRAS sem ter esses 2 programas, né? São programas que foram criados, o PAIF, para poder atuar num problema específico que aquela pessoa tem, né? Então, a gente cria grupos lá no CRAS, que inclusive agora os grupos estão voltando, porque faz pouco tempo que eu entrei também, faz 2 meses, então esses grupos eles não estavam acontecendo, né? Porque teve uma questão de falta de profissionais, então estava sendo bem difícil da equipe conseguir manter todo o funcionamento do CRAS. Então agora entrou novos funcionários, então a gente está conseguindo voltar com as atividades do CRAS. E o PAIF é uma dessas atividades, junto com o serviço de convivência, né? E no PAIF a gente trabalha, né, como eu estava falando, num problema mais específico. Então a gente cria grupos, né, para as pessoas, por exemplo, né, a gente faz avaliações, às vezes, né, toda semana, e nessas avaliações a gente, né, percebe as demandas dessas pessoas. Né? Então, se está com um problema, não consegue um trabalho, né? Reunimos ali uma quantidade específica de pessoas que a gente vê que, bom, essas pessoas estão com o mesmo problema,
não estão conseguindo se organizar, vamos, né, criar um grupo para olhar para essas questões. São problemas mais específicos, sabe? Que não vai ficar por um longo tempo, assim, precisando de um grupo. Já no serviço de convivência, são grupos também, só que muda um pouquinho a dinâmica, assim, né, do grupo, porque é mais realmente como diz o nome. Serviço de convivência é para conviver, grupo de convivência, né? Agora a gente voltou, né, com o grupo de idosos, e esse grupo é 60 a mais, né? Então a gente faz... é para esses idosos conviverem, né? São pessoas que às vezes moram sozinhas, não convivem com outras, têm dificuldade em se relacionar. É para essas questões, assim, para poderem interagir, promover a autonomia também, o que também dá para se fazer no PAIF, né? Mas no serviço de convivência é o convívio mesmo. Como é importante a promoção de espaços no serviço público para as pessoas poderem conviver, serem protagonistas de suas vidas, compartilharem suas histórias, suas emoções. É muito importante, porque afinal de contas, a gente aprende na psicologia social que nós somos seres sociais. A gente se conhece e se reconhece na relação com o outro. Dos aspectos que indicam saúde e bem-estar na nossa vida são as relações sociais saudáveis que a gente estabelece. Não existe vida saudável sozinho, em solidão. E é importante diferenciar solidão e solitude, né? Solidão diz respeito a um estar sozinho e com dificuldades de estar sozinho, dificuldade de se sentir acompanhado. E solitude diz respeito a estar só, porém estar gostando de estar só, da sua própria presença, e não necessariamente naquele momento com necessidade de ter alguém por perto. Victória, falamos um pouquinho do seu trabalho no CRAS, parabéns por esse trabalho social. E eu acho importante a gente falar também do seu trabalho no consultório. Afinal de contas, vamos falar para o público que está nos assistindo que uma coisa é o trabalho do psicólogo social no CRAS, que é um atendimento psicossocial, e outra coisa é o trabalho do psicólogo no consultório, na prática clínica, que é onde a gente faz psicoterapia. É um outro tipo de atendimento. Então, Victória, fala um pouquinho, bem à vontade, como tu quiser, do teu trabalho no consultório, qual linha que tu segue, se tu atende crianças, adolescentes e adultos. Certo. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, no momento. Recentemente, né, eu estou atendendo no meu consultório e eu tenho gostado bastante, né, dessa nova proposta, porque anteriormente eu sublocava. Então, está sendo bem legal. E na psicologia a gente tem algumas abordagens, né? Essas abordagens servem mais para ser uma base para a gente poder estudar, né? E eu fui para a área mais psicanalítica, né? É o que eu gosto até por enquanto. E então é isso que eu trabalho. Eu tento trabalhar num viés mais da abordagem da psicanálise, né? Eu também, atualmente eu estou fazendo um curso que é de psicoterapia breve e psicanalítica. Esse curso é pelo ESIP, que é uma instituição de Porto Alegre. Eu estou gostando bastante, é um curso quinzenal, é até o final do ano, é um curso de 1 ano. É um curso mais voltado para terapia que tem um foco, né? Porque normalmente quando a gente fala de terapia, principalmente psicanálise, a gente pensa numa terapia mais longa, né? E a psicoterapia breve, ela surgiu justamente para isso, para aquelas pessoas que procuram tratar um problema específico, né? Já chega no consultório falando, não, eu quero ficar tanto tempo fazendo terapia, eu quero tratar X questão, eu quero ver isso e não quero olhar para mais nada além disso. Tá bem, né? Durante o processo a gente, claro, pode trabalhar por que essa pessoa não quer olhar talvez para outras coisas e talvez daí ir olhar para outras coisas, mas esse curso é bem legal porque nos dá essa possibilidade também de outra forma de trabalho. Então eu tenho gostado bastante. Que interessante.
Eu acho que seria bacana a gente explicar também para a nossa audiência que quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de um atendimento no consultório, psicologia clínica. Então, é quando o psicólogo vai estar com o seu paciente e vai promover um ambiente, um espaço de acolhimento, segurança e sigilo para aquela pessoa poder expressar o que ela tiver vontade de expressar. Podem ser as suas alegrias, as suas tristezas. E o papel do psicólogo é ajudar essa pessoa a analisar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está fazendo e oferecer ferramentas para essa pessoa construir a sua caminhada mais saudável. Mas o mais interessante disso, e eu estava pensando enquanto a Victoria estava falando sobre as teorias e abordagens, é que os psicólogos conseguem ajudar as pessoas mesmo estando trabalhando com linhas diferentes. Por exemplo, a Vitória está focando mais com terapia psicodinâmica, baseada na psicanálise. Já eu, na psicoterapia, utilizo a abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. As duas abordagens, elas têm uma teoria diferente, algumas técnicas diferentes, porém elas têm alguma semelhança, que é o acolhimento. O que é o acolhimento? É o não julgamento, a não crítica daquilo que a pessoa está trazendo, que é o sigilo, que está no código de ética do profissional psicólogo, entre outras tantas questões. Então a gente está falando sobre isso para as pessoas em casa ficarem familiarizadas com o termo psicoterapia. Eu aproveito esse espaço também para a gente desestigmatizar quem está fazendo terapia, quem está num processo terapêutico, um paciente, aquela ideia de que psicólogo é para louco. Gente, não temos mais espaço para isso na sociedade, para esse preconceito contra as pessoas que estão em sofrimento e vão buscar auxílio profissional, né? Eu, Guilherme, sou psicólogo e além de psicólogo, eu sou paciente há muitos anos, eu mesmo faço psicoterapia. Eu considero que o espaço da psicoterapia é um luxo. Imagina teres uma vez por semana ou 2 vezes por semana, quando é uma análise pode ser mais. Imagina tu teres uma pessoa que está disponível para te escutar, para te acolher, para te ensinar ferramentas da psicologia durante 1 hora do teu dia, 50 minutos, depende do profissional. Então, é um luxo poder fazer terapia e eu desejo que todos possam ter acesso à psicoterapia, acesso ao auxílio na saúde mental. Então, olha que interessante, examinando a trajetória da Victoria atualmente no seu trabalho. Ela trabalha na área social, ajudando pessoas em vulnerabilidade social, e ela trabalha também com psicologia clínica, aí auxiliando pessoas que buscam um atendimento privado. E a gente não chegou ainda no terceiro trabalho da Victoria, que é o residencial inclusivo. Que trabalho lindo que tu faz lá. Tu pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Sim. Então, o residencial inclusivo é uma casa, né, que já diz, uma residência, onde moram pessoas de 18 a 59 anos. E essas pessoas têm alguma deficiência, né? Precisa ter uma deficiência para estar num residencial inclusivo, né? Então lá eu trabalho como psicóloga. Eu faço atendimentos não foge um pouquinho do atendimento clínico da clínica, né? Não é aquela coisa de sentar sozinha com eles, não é muito nesse sentido. Não que não possa acontecer, né? Casos e casos. Mas normalmente é uma coisa mais em grupo, né? Eu converso com eles, eu tento também estimular a convivência deles, que isso é bem importante para um residencial inclusivo, né? Eles conviverem bem, né? Ter dinâmicas, né? Eu tenho tentado proporcionar isso para eles também, tentando sempre pensar em adaptar, né? Porque eles têm, cada um tem a sua deficiência, então tem que fazer atividades pensando nisso, né? Para poder adaptar para eles. Mas eles gostam muito. Até essa semana, nós lá do residencial também tem uma colega que trabalha lá, que é assistente social. A gente foi com eles na pracinha, né? Uma pracinha bem perto do residencial. Fazia muito tempo, né? Até alguns deles não saía assim sozinho, não ia pra pracinha há muitos anos.
Então, foi bem legal porque a gente conseguiu fazer eles se movimentarem, né? Tem alguns que não caminham muito, mas com uma ajuda vai, né? Para ter essa questão também de estar ao ar livre, né? Conviver, foi bem legal, eles gostaram muito. Então, o trabalho é nesse sentido, assim, né? E eu achei tão interessante ali nos bastidores que tu comentou comigo, que vocês não buscam facilitar de acordo com as limitações que eles têm, né? Vocês não olham tanto para as limitações, vocês buscam mais explorar as potencialidades de cada um. Isso. Isso é muito bonito. Então já falamos sobre o seu trabalho no CRAS, falamos sobre o seu trabalho no consultório com psicologia clínica e falamos sobre o seu trabalho no residencial inclusivo. Eu gostaria de lembrar que essa é uma TV comunitária e o nosso programa Saúde Mental em Foco, ele tem o objetivo de chamar a atenção da audiência para a questão da saúde mental, para que a gente possa olhar para a maneira como a gente está cuidando da nossa saúde mental. A nossa saúde mental diz respeito ao nosso bem-estar mental, a um sentimento de bem-aventurança, na melhor das hipóteses, ou menos, né? Um sentimento de ansiedade, de tristeza. Então, o nosso objetivo principal, ao trazer convidados, é chamar a atenção da população para a saúde mental, mostrar para a população que na nossa comunidade nós temos muitos recursos. Aqui em Montenegro nós temos recursos privados e nós temos recursos públicos para auxiliar as pessoas a nível de saúde mental e a nível de direitos básicos também, como cesta básica, né? Nós temos a Secretaria Municipal, que é onde as pessoas recebem esse auxílio da psicoterapia, e nós temos a assistência social, onde as pessoas, através do CAD único, que é a porta de entrada para os benefícios sociais, recebem os seus devidos benefícios, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Vamos agora oferecer algumas ferramentas para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? As pessoas dizem assim, estão falando tanto de saúde mental, o que eu posso fazer na minha vida para ter mais saúde mental? Então, eu vou dar uma dica, enquanto isso tu vai pensando na tua dica. Tá. Uma dica importante para a gente focar na nossa saúde mental é a gente cuidar das nossas relações, é a gente escolher estar com companhias seguras. É a gente escolher que a gente não precisa estar com uma pessoa que não nos faz bem, que a gente não se sente bem juntos. Se teve uma coisa que eu aprendi no mestrado que eu fiz sobre psicologia social, é que nós somos seres sociais e a qualidade das relações que a gente tem com as pessoas vão definir muito de quem nós somos e da nossa saúde mental e física. Ou seja, se a gente está se acompanhando de pessoas que nos puxam para baixo, que são negativas, e a gente está com elas porque a gente acha que é obrigado, não mesmo. Nós temos autonomia e liberdade para colocar o nosso limite para o outro. É fundamental que a gente se acompanhe de pessoas, que a gente não esteja só. Afinal de contas, somos seres sociais. Porém, não é qualquer pessoa. A gente precisa escolher, é bom que a gente escolha uma pessoa que a gente se identifique, que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta bem e que ao lado dessa pessoa surja o melhor de nós. Então, a minha dica para a saúde mental do dia de hoje é que a gente possa se reunir com as pessoas que a gente ama, que a gente não force a barra de estar com pessoas que a gente não admira tanto e que nos puxam para baixo. Victória, teria uma dica para o público? Sim, eu acho que investir no autocuidado, né, é bem importante. Procurar fazer coisas que gosta, né? Tentar, às vezes a gente tá ligado no 220, não para, mas eu acho que é bem importante a gente poder parar um pouquinho e pensar o que eu gosto de fazer, né? Sim. Seja ler um livro, escutar uma música, sair, não sei, tem tantas coisas, né? Cada indivíduo é um mundo. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Em produzir, quando eu penso em produzir saúde mental, eu penso no autocuidado, isso vem forte assim em mim. Porque eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Fazer coisas que a gente gosta, para também ter uma mente saudável, né? Não só as nossas obrigações. Né? Eu acho que eu iria para isso, daria essa dica. Perfeito. Deixa eu aproveitar e te perguntar,
quais são os hábitos que tu tem de autocuidado? Quais são as coisas que tu gosta de fazer? Tá. Um dos autocuidados que eu tenho, né, que na verdade é recente, assim, 1 ano e pouco, eu tenho ido muito na academia. Acho que isso também é uma forma de autocuidado, né? Recentemente eu comecei na nutricionista. É um processo, assim, mas também acho que é uma forma de autocuidado, porque eu gosto de cuidar da alimentação. Com certeza. Eu gosto de fazer as unhas, né? Também é um autocuidado, toda semana eu faço as unhas. Eu gosto de olhar série, assistir seriado. Também é um autocuidado, querendo ou não, porque a gente está deixando né, tudo, problema, trabalho, tudo para trás e está conseguindo ter também momentos de lazer, né, que eu acho que é bem importante. Voltando a falar então das dicas de saúde mental, foi muito interessante que tu trouxeste da importância da gente fazer o que a gente gosta. Então vou instigar o público que está em casa a investigar o que gosta de fazer. Porque é fundamental que a gente encha o nosso tanque de energia para enfrentar a rotina do dia a dia. Então, só que a gente, para encher o tanque de energia e fazer o que gosta de fazer, é óbvio que nós precisamos saber o que a gente gosta de fazer. Ah, mas que pergunta boba! Como assim a pessoa não vai saber? Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que levam uma vida no piloto automático e não tem nem ideia muito do que gostam de fazer, falam uma ou duas coisas. É muito interessante que tem atendimentos que a gente conversa com as pessoas e eu pergunto, então, o que tu gosta de fazer? Com o que tu te identifica? E algumas pessoas dizem assim, eu gosto de ficar no celular. Tá, mas e o que mais? E de dormir. Tudo bem, eu concordo que ficar no celular e dormir é maravilhoso, mas a vida é muito mais do que isso. E muitas pessoas não sabem falar mais do que isso. Então eu gostaria de instigar as pessoas a refletirem sobre o que gostam de fazer. Se não teria mais nenhum outro interesse que possa buscar, nenhum outro hobby para explorar. Porque isso é fundamental na nossa vida, a gente se engajar em atividades que tenham um propósito, que a gente sinta que tem um propósito, que a gente goste e que nos faça bem, bem como a Victoria falou. A Victoria também falou sobre exercício físico, né, da academia. Então, uma informação importante para quem está em casa, né, os estudos mostram, e muitos estudos, tem muita evidência científica de que exercício físico é mais útil contra a depressão do que medicação. Então, exercício físico é fundamental para a saúde física, mas também para a saúde mental. Victoria, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra estar contigo aqui. E vou te pedir, temos ainda 1 minuto e meio, para tu deixar um recado, um conselho. Está aberto para o que tu quiser falar para o nosso público. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu acho que tem uma coisinha que eu não falei do CRAS, eu queria falar, que a gente também faz visitas domiciliares, né? Que também é bem um trabalho bem importante assim do CRAS. Acho que não pode faltar, né, de falar sobre isso. Mas eu acho que a minha contribuição, assim, né, agora no final, é que a galera possa realmente investir, como tu falou, em pensar o que gostam de fazer, né? E na verdade não é uma bobagem, porque tem bastante gente que pensa, na verdade não pensa nas suas coisas, né? Acaba vivendo no dia a dia, fazendo tantas coisas no automático e não para pensar em si, né? Então, eu acho que às vezes é importante também poder olhar para si. E isso também é saúde mental, sabe? Muito bem, muito obrigado. Me chamou a atenção com a sua fala, com a retomada da fala do CRAS, que vocês fazem visitas domiciliares. Então quer dizer que a equipe não fica só esperando a população chegar. A equipe também vai in loco, na casa das pessoas, ver se as pessoas precisam de auxílio, ajudar as famílias.
Sim, sim. Muitas pessoas, na verdade, não conseguem chegar até o CRAS, né? Então, às vezes, lá estão elas, né? Então, sim, a gente realiza visitas para conhecer, para fazer uma avaliação, para ver as necessidades que essa pessoa precisa, né? Além de alimentos, porque o CRAS não é só alimentos, né? A gente fornece alimentos que também é bem importante, né? Que para uma pessoa poder viver, ela precisa estar alimentada. Mas a visita também é para ver outras questões, né? Se a pessoa precisa de outras coisas. Perfeito. Agradeço novamente a tua presença no programa. A todos que nos assistiram, muito obrigado pela audiência e encerramos o programa então, retomando o que a gente viu hoje. Nós falamos sobre psicologia social, sobre psicologia clínica, nós vimos que a psicologia tem várias áreas e possibilidades de atuação e principalmente a gente apontou locais na cidade onde a população e a comunidade pode buscar ajuda. Esse foi o programa Saúde Mental em Foco. Muito obrigado e até breve.